Olá, gente amiga. Vamos agora fazer uma retrospectiva do assunto pecado, né? Do assunto planeta Eretz, chamado Terra, né, no popular, e da questão da consagração do sistema, o qual é chamado de Yom Kippur. Ou também vamos comentar sobre a questão jejum, um caso tão polêmico que as pessoas, muitos não fazem ideia do que significa a questão jejum. E explicam coisas que não têm, como se diz, não tem ética. Não é aquilo que verdadeiramente significa o jejum. Esse é o mundo das religiões. Hoje o mundo das religiões, o que não tem entendimento de coisa alguma, eles criam, eles inventam e lançam para que as pessoas se alimentem de tais coisas. Isso chama-se comida impura, comida nociva que vai matar aqueles que comem, ou seja, no popular, aqueles que acreditam em tais coisas. Nós sabemos que na criação do planeta Terra, o Eretz, que é o nome verdadeiro, no livro de Bereshit, Gênesis, capítulo 1, nós temos aqui na Ferreira de Almeida. E nós temos que estudar a Ferreira de Almeida porque, do contrário, nós não vamos saber aonde está os adultérios, tá? E assim não temos como explicar. Mas agora nós temos um professor especial, o nome dele é Yahushua Holmer Hushihai. É ele quem vai passar para nós todas as coordenadas aqui que eu vou narrar. Gênesis 1, ou seja, Bereshit no original, diz: no princípio criou Yahweh. É claro que aqui está Deus, tá? Vocês não vão ignorar porque eu só falo esses nomes de blasfêmia quando eu estou explicando. Então no princípio criou Yahweh, o Shualmaim, aqui está céu, viu? E a Eretz, terra. A Eretz, porém, terra, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. Aqui, né, o restante do texto aqui eu vou ignorar porque eu não acredito que isso aqui é algo que foi colocado para levar as pessoas ao erro. E depois eu explico por que eu não aceito. Então aqui tem uma explicação de que no princípio, quando Yahweh criou o planeta Eretz, vocês que estão ouvindo aí já sabem que eu estou falando da Terra, né, no popular. Ele deixou esse planeta por algum tempo sem forma e vazio. E aqui vai começar um quebra-cabeça, porque ele diz que estava sem forma e vazio, e em seguida nós começamos a ver algo aqui que contradiz a própria Bíblia. O versículo 3 diz: disse Yahweh, haja luz, e houve luz. Agora a coisa pegou. Mas por quê, meu irmão? Porque aqui ele está mostrando que o planeta estava sem forma e vazio. E aqui ele começa a mostrar que ele ordenou que houvesse luz. Mas essa luz vem de onde? O que é que nós entendemos por luz aqui? Claro, nós entendemos por luz o brilho do sol. Então vamos ver se isso aqui se contradiz ou não aqui mais na frente. O versículo 4 diz: e viu Yahweh que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Yahweh a luz dia? Não, também não foi. Tá? O nome que ele colocou, esse nome dia aqui, ele dá um nome abreviado. É um nome mentiroso. É Yalmiur, o nome, tá? O certo. E as trevas, que é a escuridão, noite. Houve tarde, manhã, primeiro dia. Bom, aqui
nós já sabemos que ele não está falando de quê? Do Jardim do Éden. Porque no Jardim do Éden ele não precisava de trevas. Lá nunca teve trevas e nem haverá. Tá? Então isso aqui já prova que era em algum outro lugar que ele estava fazendo. Vamos ver mais um pouco. O versículo 5 diz: chamou Ialro. Bom, já vimos isso aqui. O 6. E disse Ialro: haja firmamento no meio das águas, separação entre as águas. E fez, pois, Ialro o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento, e as águas sobre o firmamento, e assim se fez. E chamou Ialro o firmamento Shualmaial, ele diz céu. Houve tarde e manhã, segundo Ialmiú, dia no popular. Disse também Ialro: ajuntem-se as águas debaixo do Shualmaial, céu, num só lugar, e apareça a porção seca, e assim se fez. Verso 10. A porção seca chamou Ialro Eretz, terra, e ao ajuntamento das águas, mares. Viu Ialro que isso era bom, e disse: produza a Eretz, a terra, relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas, para que frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela, sobre a Eretz, sobre a terra. E assim se fez. Versículo 12. A Eretz, pois, produziu relva e ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nela, conforme a sua espécie. E viu Ialro que isso era bom. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. Verso 14. Disse também Ialro: haja luzeiros nos firmamentos do Shualmaial, céu, para fazerem separação entre o Ialmiú, dia, e a noite, e sejam eles para sinal, para estações, para dias, anos e anos. Aqui nós vamos dar uma parada e vamos a uma reflexão para nós ver como há contradições nessa leitura. Ele aqui criou os luzeiros, no verso 14, mas no versículo 3 já há uma expressão que ele disse assim: e disse Ialro: haja luz, e houve luz. E agora, como é que fica? Os luzeiros são luz ou não são? Esses luzeiros foram criados aonde? Que dia? Vamos saber que dia foi que eles foram criados? É bom, manhã, tarde e manhã, terceiro dia. Então os luzeiros foram criados no quarto dia. O que é que nós podemos dizer com isso aqui? Nós podemos, de certa forma, fazer uma análise profunda sobre o assunto. Aonde estavam os nossos pais, Adão e Eva, enquanto ele estava fazendo isso aí? É isso aqui que pega, que muita gente não tem a mínima noção, mas é muito importante. Ah, meu irmão, mas ele fez o homem do pó da terra. Sim, foi do pó da Eretz. Mas, segundo a história, quando nós vamos atrás direitinho, nós vamos encontrar a rebelião de um querube chamado, que o mundo chama ele de Lúcifer, E esse querube conseguiu derrubar a terça parte dos querubins lá do Shualmaial, da morada do pai. Brincadeira, hein? Mas o Criador não tinha um lugar para colocar
esse querube e essa terça parte que ele derrubou. Segundo o que nós temos nas Escrituras, fala de uma parábola das 100 ovelhas, referindo-se exatamente aos 100 planetas que o Criador tem, que são habitados, estão em órbita, não sei onde eles estão, eu sei desse aqui, que é o único que caiu. E a parábola diz que era 100 ovelhas, um dia ele conferiu e viu que faltava uma. Ele deixou as 99 no aprisco e veio em busca da ovelha perdida, que somos nós. E assim, aqui mostra que ele precisou de um lugar para colocar o anjo mau, porque depois que eles caíram, viraram anjo. E assim ele tomou emprestado o planeta Eretz. E assim colocou Satanás e seus anjos. Ele disse: desce tu e teus anjos às profundidades, que quer dizer inferno, né? E agora esse querube veio morar exatamente aqui. Mas, rapaz, e como é que fica essa questão? E Adão e Ava? Mas aí nós vamos encontrar aqui nas Escrituras, dizendo que ele criou um jardim na banda do Oriente, chamado Éden. E ali ele colocou exatamente a criação dele, o homem. Ele disse também que ele colocou o homem no sono pesado, tirou uma costela, fez uma mulher, está tudo aqui no Gênesis. Bereshit, que é o nome certo. Esse nome de Gênesis é pagão. Então, queridos, aqui há uma grande confusão para quem não luta para entender as Escrituras, para entender exatamente a criação. O nosso raciocínio, mediante essa questão de terceiro, quarto dia, é que Yahweh exatamente estava aprimorando o mundo, o planeta Eretz, para colocar o homem que caiu no pecado no quarto dia. Quarto dia milenar. Sim, porque o Criador não precisava de sol nem de lua lá no jardim. Haja luz, era a luz dele, era o resplendor dele que alimentava os nossos pais. O resplendor dele dava conta de tudo no jardim, assim como dá nos outros planetas habitados. Mas agora o ser humano caiu no pecado, quer dizer, teve que vir morar com Rassatã porque obedeceu a Rassatã. Coisa simples aos nossos olhos. Uai, o que é que tem? Comeu só uma frutazinha, dá de limpar tudo, limpa a boca, tem uma de Yahweh não se zomba. Quando ele determinou, ele sabia a profundidade que era desobedecer aquilo que ele não ordenou, ele ensinou, porque ele deu livre-arbítrio. Diz: olha, isso aqui é um veneno, não come isso aqui que tu morre. Essa mulher foi lá e comeu. Então, agora, mais uma vez, ele precisava colocar agora esse casal pecaminoso em algum lugar. E nada melhor do que colocar junto com aquele que induziu eles ao pecado. Então, no quarto dia milenar, nossos pais foram transferidos do jardim para o planeta Eretz. As coisas no jardim não eram contaminadas pelo pecado, porque o Criador ia estar com eles. Estava com eles. Constantemente, todo Shebolial, ele vinha estar com eles. Eles estavam sempre na luz do Criador, no refulgor do Criador. Mas naquele dia foi triste. E nós podemos observar mais que o livro de Bereshit, o qual chamam de Gênesis, ele dá uma tabela de regras para o ser humano quando sai do jardim. O Criador mostrou as consequências de como eles viveriam dali para frente. As coisas que eles iam usarem no planeta Eretz, no planeta Terra, não tinha nada a ver com as coisas lá do jardim.
porque lá no jardim tudo era puro. Mas agora no planeta Eretz, todas as coisas se tornaram impuras, acessíveis por Satã. Como o homem deixou Satã ter acesso à sua carne, agora já não importa mais, ele podia conviver com o homem e seus costumes. Mas Yahuwah não os abandonou. Já havia um processo junto com o Filho para a salvação do homem. E aqui entra meio mundo de coisas em que as pessoas ignoram hoje e que nós precisamos de inspiração de Yahushua Hol Merushkai para entender essas coisas. E aí nós temos muitas pessoas explicando coisas que eles não têm sabedoria, não têm conhecimento e nem se preocupam em recorrer àquele que tudo pode, que é o Salvador. Mas eles não sabem nem o nome dele. A Satã enganou eles também. Satã fez tudo para tirar toda a capacidade do ser humano de se achegar ao Criador. E uma delas foi ocultar o nome dele. Foi lotar o espaço em que se diz respeito ao Criador. Ele encheu de nome, tem nome que não acaba mais. E eu digo para todos que vão ouvir esse áudio, esses nomes tudo pertencem a ele. O Criador tem apenas um nome que ele deu para nós. E ele diz no livro de Yahushuyahu, chamado Isaías, no capítulo 52, a gente pode conferir o que ele diz referente o que Satanás fez com o ser humano. No momento que ele encontra aqui, 52, versículo 5, ele disse: agora que farei eu aqui, diz Yahweh, visto ter sido o meu povo levado sem preço, e os seus tiranos sobre ele dão uivos, diz Yahweh, o meu nome é blasfemado incessantemente todo dia. As pessoas não levam isso a sério, mas na realidade foi isso que o diabo fez. O versículo 6 diz: por isso o meu povo saberá o meu nome. Olha aí, que povo ele está falando aqui? Ele está falando para o remanescente. Nós vamos saber o nome dele. O nome dele não é Deus, não é Jesus, não é Cristo, não é Espírito Santo. Todas as coisas que são aceitas por esse planeta hoje em pecado, elas não vêm mais do Criador, a não ser os ensinos que ele está dando para nós agora. Todas elas pertencem ao diabo, ele está enganando as pessoas. Portanto, o meu povo saberá o meu nome. Naquele dia, saberá que sou eu quem fala. Aquele dia é tempo do fim, viu, gente? Eis-me aqui. Que engraçado, não é? Eu aposto que você não sabia disso. Mas o nome de Yahuwah, ele não vem de línguas estranhas. Ele vem da língua única e verdadeira do paleo arcaico. Tá? Hebraico, paleo arcaico antigo. A língua de Shem. A língua verdadeira. Então, o diabo resolveu que ele matou meio mundo de gente. Desde Adão até Babel. E no sétimo período ele resolveu que matando não resolvia. Então modificou todo o sistema doutrinário. Aliás, ele já começou a tirar a verdade, né? Em Meitiúl, ele já começou a tirar lá do jardim, ou seja, lá de Babilônia. Tá? E assim, lá logo ele começou a trocar o nome do pessoal através de Nabucodonosor. Porque a linguagem no nome de Yahuwah, eles não aceitavam. Nabucodonosor disse: troca logo o nome deles aí. Aqui tem que aceitar os nossos deuses. E aí já trocou. Aquele que era o favorecido de Yahuwah passou a ser adorador de Baal, Daniel. O nome dele é Dayanu, aí botaram Daniel. El é a sigla do Deus que mandou Baal.
quero dizer para vocês, são inúmeras as coisas que nós precisamos hoje buscar as emeitiul verdadeiro, que chamam de verdade, né? Verdade no grego e latim, emeitiul no hebraico. E por isso nós temos que fazer uma reforma. Mas que reforma é essa? Exatamente. O nome, doutrinas de alimentação, doutrina de vestuário, porque nós fomos enganados. O dia verdadeiro e ao limpo, qual eles botaram no sábado, não tem nada a ver, sábado é bem de Saturno. Então nós temos que reformar, tá? Nós não podemos seguir no erro, nós temos que seguir a ele. Exatamente. No Raulhin e na Emetiu. Nós temos essa fotografia que acompanha aí, o Sol, a Eretz, a Terra, né? E a Lua. Essa foi a criação lá do Bereshit, Gênesis, capítulo 1, versículo 14. Vamos dar sequência a essa mensagem.